Meus amigos, boa tarde a todos. Meu nome é Kena Marques da Silva Ramos. Nós estamos vinculados a esta doutrina espírita há aproximadamente 35 anos e sempre buscamos estudar, aprender para ensinar. Esse é o nosso objetivo: estudar para aprender com o objetivo de ensinar. Gosto muito de ensinar aquilo que a bondade divina nos permite aprender, porque é aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vamos ter oportunidade de falar mais a respeito desse ensinamento de vida eterna. Mas a doutrina espírita é essa fonte, esse manancial de onde nos proporciona uma gama infinita de conhecimento. Cada um mais bonito do que o outro. E a gente sente a vontade de transmitir isso aos nossos irmãos. Temos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos os livros básicos desta doutrina, baseado em ensinamentos que constam no Antigo e no Velho Testamento. A doutrina ela foi codificada por Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nasceu na França com a missão de codificar esta doutrina. E nós vamos ter oportunidade de falar a respeito dele mais na frente. Mas tudo tem um início, um começo. Nosso Senhor Jesus Cristo, entre os inúmeros ensinamentos dele, ele nos legou um. Importantíssimo, que muita gente faz uma certa confusão a respeito disso. Baseado nesse ensinamento de Jesus, onde ele, Kardec, apanhou essa parte a respeito do Consolador prometido. E Jesus nos diz assim, registrado por João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Se me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Se era um outro, não era ele. Preste atenção que aqui, nessa passagem, nós vamos ver muita coisa. E ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Naquela atualidade, a humanidade não podia receber ainda esse Espírito de verdade, porque não o vê e não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis,
porque permanecerá convosco e estará em vós. Aqui Jesus fala em reencarnação. Aquele povão a quem ele estava se dirigindo ali, no momento não podia, mas com o passar do tempo, lá na frente, na época em que esse Consolador estaria entre nós, certamente que estaríamos reencarnados e iríamos conhecer esse Consolador. Ele fala de reencarnação. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, esse Consolador viria em nome de Jesus. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Além de ensinar muita coisa, viria com a finalidade de lembrar ensinamentos de Jesus que ele nos transmitiu há mais de 2000 anos atrás. Essa pequenina passagem aqui, esse Consolador viria. Isso é uma promessa de Jesus. Vamos nos lembrar, buscar 840 anos antes de Cristo, o profeta Joel está situado entre o profeta Oséias e Amós. Ele está no meio, Joel. 840 anos antes de Cristo. Veja o que Joel diz. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. O profeta Joel falou isso 840 anos antes de Jesus. Naquele chamado dia de Pentecostes, o Pentecostes aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus. Os apóstolos, os discípulos e a grande Maria de Nazaré se reuniram para escolher eleger um que iria substituir Judas no colégio apostolar de Jesus. Judas que havia se suicidado por aquele problema que muitos conhecem. E quem foi eleito foi Matias. Durante essa reunião, surgiu o chamado fenômeno de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, onde línguas de fogo foram vistas sobre a cabeça dos que ali se encontravam. E houve um derramamento de dons espirituais. E um famoso que nós temos, Pedro era um apóstolo praticamente inculto. Ele não tinha muito conhecimento. Após esse fenômeno, eles que estavam escondidos, com medo do que havia acontecido com Jesus, eles se reuniam às escondidas. Após o fenômeno de Pentecostes, abriram-se as portas, Pedro saiu no meio da multidão e fez um dos maiores sermões que ele jamais havia feito. E as pessoas, que ali tinha gente de todos os países da região por ali, línguas diferentes, as pessoas entendiam
o que Pedro dizia, cada um na sua língua. Isso é chamado fenômeno de xenoglossia. Então, esses dons que eles receberam é a confirmação da primeira parte da profecia do profeta Joel. Confirmou-se ali a primeira parte da profecia do profeta Joel. A nossa querida Igreja Católica Apostólica Romana diz que ali houve, no Pentecostes, houve a descida do Espírito Santo, que era a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós vamos falar isso mais tarde. Mas nós vamos provar aqui, sem querer de maneira nenhuma desrespeitar ninguém, porque quando se fala a verdade tem que ser dita. E isso é história. Ninguém está inventando nada. Essa trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ela nunca existiu. Nunca existiu. Ela foi criada pela venerável Santa Amada Igreja Católica Apostólica Romana. Ela foi criada no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Houve um concílio em Nicéia 325 anos depois de Jesus, e nesse concílio criou-se o dogma da Santíssima Trindade. Baseado em quê? As civilizações antigas, os babilônios, os fenícios, os egípcios, os gregos, os romanos, inúmeras civilizações tinham a sua trindade principal. E os católicos acharam por bem criar a sua também. E criaram Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ora, se isso fosse uma verdade, seria uma revelação importantíssima para toda a humanidade. Busquem nos 4 evangelhos de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos 4 evangelhos de Jesus. Algum desses evangelistas, registrando que Jesus falou desse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu quero só um que me mostre aonde Jesus fala dessa Santíssima Trindade. Ele nunca falou, porque não existia. Ele sempre dizia: eu vim em nome daquele que me enviou. Eu falo o que meu Pai mandou. Eu falo o que meu Pai me ensinou. Eu vim do meu Pai e volto ao Pai. Meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus nunca falou dessa Santíssima Trindade. Então, se ele não falou,
Por que é que no Pentecostes disseram que aquelas línguas de fogo eram descidas do Espírito Santo? E isso naquela época. Olha que a Santíssima Trindade foi criada pela Igreja Católica 325 anos depois. Como é que ali, que não tinha sido criada ainda, que ninguém conhecia, já era a descida do Espírito Santo? Outra coisa, veja o que Jesus nos diz quando ele prometeu o Consolador: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber agora, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Preste atenção ao que ele diz. Vocês não podem receber esse Consolador agora, porque não vão entender, não estão preparados. A humanidade não está preparada. Mas um dia, quando vier, vocês, a humanidade já estará preparada para entender os ensinamentos dele. Se a humanidade não estava preparada para entender, como o próprio Jesus diz aqui, naquele momento em que ele disse isso, como é que 50 dias depois já estava? Porque Pentecostes é 50 dias após a ressurreição. 50 dias. No momento em que Jesus disse nos legou essa sua promessa do Consolador, a humanidade não tinha condições de entender os ensinamentos dele. Como é que 50 dias depois já estava em condições de entender? Não tem lógica isso. Então, aquele fenômeno de Pentecostes não era o Consolador prometido por Jesus. Foi sim a realização da primeira parte da profecia de Joel: derramarei sobre toda a carne o meu espírito, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Foi a realização da primeira profecia, da primeira parte da profecia de Joel, e a promessa de Jesus a respeito do Consolador prometido, do Consolador que ele nos prometeu. Esse Consolador, ele veio se tornar realidade após a promessa de Jesus 1857 anos depois. Porque foi exatamente no dia da publicação da primeira obra básica da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. E esta doutrina foi codificada por Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, Allan Kardec, em 18 de abril de 1857. Quando ele publicou este livro, em 1857, que é a primeira obra que faz parte da codificação, ali realizou-se a promessa de Jesus e a segunda parte da profecia de Joel. Meus amigos, esta doutrina, como nós dissemos no início, ela está assentada em 4 pilares básicos: a lei, a lógica, a razão e a verdade. Como a lei divina
ela é imutável, ela não muda, como o próprio Deus não muda, a doutrina espírita não pode mudar. Desde que ela foi codificada, cientistas, sábios, pesquisadores, filósofos que não acreditavam nela, buscaram estudar essa doutrina, buscaram pesquisar os seus fenômenos para ver se encontrava um erro. E sabe o que é que aconteceu? Eles se tornaram espíritas, porque viram, constataram a veracidade desses ensinamentos. Prestem atenção numa coisa. O primeiro livro codificado por Allan Kardec tem como título Livro dos Espíritos e não Livro dos Espíritas. Isso aqui não é coisa humana. Essas respostas aqui não pertencem à Terra, veio de lá, do plano espiritual. Dessa falange que Jesus fala dela, Espírito de verdade, é uma pleiade. Esse Santo Espírito é exatamente uma pleiade de espíritos superiores que tinham como missão dar um banho de luz, da luz do conhecimento sobre toda a humanidade. E nós hoje, com a graça divina, estamos nos saciando, matando a nossa fome, matando a nossa sede do conhecimento. E temos por obrigação transmitir isso àqueles que não sabem. O espírito humano, ele não é essencialmente mau. O homem não é essencialmente mau. O homem é ignorante. Falta o conhecimento. Porque tudo que ele fizer, ele é responsável. A lei divina não passa a mão na cabeça de ninguém. Não passa a mão na cabeça de absolutamente ninguém. Tudo o que fizermos foi porque nós pensamos. Primeiro se pensa, depois fala, depois faz. E essas três ações, a responsabilidade é nossa. Nós temos livre-arbítrio para tomarmos nossas decisões. Mas não nos esqueçamos jamais de que ao lado do livre-arbítrio caminha a responsabilidade. Nosso Senhor Jesus Cristo não se cansava de dizer: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Assim como fizeres, assim encontrarás. É a lei de ação e reação. Ninguém obriga ninguém a fazer o mal. A lei divina não obriga ninguém a fazer o mal. Por uma razão muito simples. A lei não sabe o que é o mal. A lei não interpreta o mal. Deus não sabe o que é o mal. Deus não interpreta o mal. O mal é criação do homem. Criação nossa. Por isso que a responsabilidade do mal, das consequências do mal, é nossa.
A lei sabe o que é o bem não realizado. Deus sabe o que é o bem não realizado. O mal, a lei desconhece. A lei não sabe o que é o mal. O mal é criação do homem. Justiça perfeita, absoluta, que vem nos conduzindo há milênios. Nós temos tanto a aprender. E esses ensinamentos vêm exatamente nos trazer luz. O homem não tem o direito de dizer: eu errei porque não sabia. Não é bem por aí. Porque a lei de Deus está inscrita na consciência de cada um de nós. Por menor que seja o erro, nós temos a percepção de que aquilo não está certo. Tem alguma coisa errada ali. Uma luzinha vermelha se acende na nossa consciência, nos dizendo que tem alguma coisa errada ali, naquele nosso futuro, naquela nossa futura ação, naquele nosso futuro ato. Mas nós, para atender a nossa vontade, suprir nossos desejos, nossas paixões, nós esquecemos tudo isso, todo esse aviso e partimos para a realização, sem que ninguém nos obrigasse a isso. A partir dali. Até o momento em que o ser humano toma a decisão de praticar o ato, antes da prática final do ato, antes do início da prática do ato, é decisão nossa. Nós somos livres até aquele momento. A partir do momento em que concretizarmos, realizarmos esse ato, é com a lei. Agora é com a lei. Não pertence mais a nós. A lei vai tomar de conta. Isso a gente tem que saber. E a doutrina espírita vem para nos alertar isso. Para nos alertar. Para depois que você realizou aquilo, eu fiz porque não sabia. Não existe isso. Não justifica. Não justifica. Nós vamos estudar esta doutrina pelo muito que ela tem a nos oferecer. Porque é a doutrina do futuro. E por que doutrina do futuro? É do presente e do nosso amanhã. Por quê? Porque ela está nas leis da natureza. E as leis da natureza são imutáveis, como o próprio Deus é imutável. É um dos atributos da divindade, é exatamente esse. A imutabilidade. Deus não muda. Deus não muda. Por isso que suas leis não mudam. E a doutrina espírita está baseada, assentada na lei divina. Muita coisa que certas pessoas falam, não acreditam em reencarnação, não acreditam na comunicação do espírito. Tem religiões que dizem morreu, está dormindo. Tem outros aí que dizem morreu, acabou. O que é isso? A gente, a gente sofre até em pensar nisso.
Será que quando eu morrer, acaba tudo? Então, para que essa existência? Para que o sacrifício? Para que o aperfeiçoamento? Para que a aquisição de virtudes? Para que o desabrochar do amor pelos familiares, pelos amigos, pelas pessoas, pela natureza de amor? Para que isso vai acabar? Não tem lógica. Por isso que nós falamos no início. A doutrina espírita está assentada em 4 pilares: a lei, a lógica, a razão e a verdade. Tem uma finalidade. Tem uma finalidade a nossa presença neste planeta. Nós não estamos aqui por vontade própria. Nós estamos aqui por imposição da lei eterna. E já viemos aqui inúmeras vezes. Os princípios básicos da doutrina espírita. Primeiro, crença em Deus. Segundo, pluralidade dos mundos habitados. O que existe de mundos habitados nesse universo visível nosso é uma coisa fantástica. Existência e sobrevivência dos espíritos. Comunicabilidade é o quarto. Comunicabilidade dos espíritos. A comunicação daqui para lá e de lá para cá. E a reencarnação. São esses 5 princípios básicos da doutrina espírita. Nós não nascemos uma única vez. Já viemos a este planeta inúmeras vezes. Com corpos novos. O espírito é o mesmo. O corpo é novo. Porque a própria ciência humana hoje explica a impossibilidade dessa chamada ressurreição da carne. Ressurreição. Isso não existe. Porque os átomos que faziam parte daquele corpo já estão dispersos, já estão fazendo parte de outros elementos. Não existe. Agora, reencarnação. O espírito voltar a um corpo novo para reiniciar o seu aprendizado. Isso é uma realidade. Jesus fala isso no seu Evangelho. Jesus fala de reencarnação em inúmeras passagens do seu Evangelho. Allan Kardec teve como missão reunir, através de estudos, de comprovação, de pesquisa, de informações do plano espiritual, ele teve a missão, foi preparado para isso, para vir aqui e codificar essa doutrina. Nos entregou praticamente pronta. Claro que essa doutrina ela acompanha o progresso da ciência. Ela não estacionou, não. Coisas novas estão vindo. O próprio Livro dos Espíritos fala de coisas de 157 anos atrás, mas que hoje nós estamos com
a transmissão de conhecimento que veio depois disso, os inúmeros livros que são recebidos através da psicografia, informações do plano espiritual. Isso é progresso. A humanidade está evoluindo, se aperfeiçoando, porque isso é da lei. A lei quer assim. A lei obriga a isso. O espírito ele pode estacionar na sua evolução. Retrogradar, não. Ele não pode. Para ou avança. Para trás, jamais. E a doutrina veio para isso. Para ajudar a nossa evolução. Meu Deus, por quê? Porque ela é lógica. A quantidade de espíritos que nos rodeiam, porque não são os espíritos que vivem no nosso meio. Não, nós é que vivemos no meio deles. É diferente. Nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Não pense que você faz alguma coisa escondida. Não existe isso. Os espíritos estão vendo. Se alguém da Terra não vê, os espíritos estão vendo o que você está fazendo. Eles nos conhecem. Até nossos pensamentos eles sabem. E procuram nos ajudar. Por quê? Porque um dia eles estiveram aqui. Eles sabem o que é viver aqui neste verdadeiro purgatório. A Terra é uma escola. A Terra é uma oficina de trabalho. A Terra é um hospital. A Terra é uma oficina. É um presídio. A Terra é tudo isso. Porque aqui vem espírito de tudo quanto é jeito. É um hospital para doentes, que nós somos doentes da alma e do espírito, da alma e do corpo físico. Ela é uma oficina de trabalho que oferece trabalho de todo tipo para aqueles que querem trabalhar. Ela é um presídio para os inúmeros criminosos que vêm para cá. Ela é uma escola, é uma verdadeira universidade aí que nos ensina a cada instante da nossa existência. A Terra é tudo isso e muito mais. Enquanto ela tiver uma virtude a nos oferecer, nós vamos voltar para cá, para adquirir essa virtude, para conquistar essa virtude. E quando chegar o momento, que vai chegar, que essa escola não tem mais nada a nos ensinar, aí nós vamos reencarnar no mundo superior. É assim. Por isso que um dos princípios básicos da doutrina espírita, pluralidade dos mundos habitados. O que existe de civilizações espalhadas entre essas estrelas que nós vemos aí, são mundos habitados, civilizações inferiores à Terra, civilizações iguais à daqui da Terra e civilizações infinitamente superiores a nós. Tudo isso sob as vistas paternais do construtor deste planeta, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus foi o Espírito responsável por Deus para construir este planeta Terra, estabelecer as condições para receber a sua humanidade. Nós somos a humanidade de Jesus,
foi ele mesmo quem disse: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma, preste atenção a essa palavra, nenhuma se perderá. Nesse ensinamento ele destrói esse inferno eterno que criaram e colocaram a responsabilidade dessa criação para o Supremo Pai. Deus criar um inferno para colocar o seu filho, o fruto do seu amor, para nunca mais sair de lá. Que Deus é esse? Que justiça é essa? Um pai aqui na terra, por inferior que seja, ele não castigaria um filho seu a esse ponto. Quanto mais a suprema justiça, a suprema bondade, a suprema misericórdia. Jamais. Existe local de sofrimento no plano espiritual? Existe e está lotado. Só que aqueles que para lá vão, um dia vão sair de lá. Porque Jesus disse: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Nenhuma se perderá. Então, meus amigos, isso é o consolo, isso é uma doutrina de consolação. Agora, não pense. Muita gente, a gente ouve muitas pessoas dizerem isso por aí, e você vai analisar e você sabe que não é verdade. Mas você não vai querer discutir. Jesus, chamam Jesus de Salvador da humanidade. Em que sentido Jesus é nosso Salvador? Ele não veio para salvar cada um em particular. Ele não veio para isso. Jesus veio nos trazer um código constante dos seus evangelhos. E entre esses ensinamentos ele disse um que reza assim: se quiseres vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Cada um tome sua cruz. Que cruz é essa? A cruz dos nossos erros, a cruz das nossas transgressões à lei divina, a cruz dos nossos vícios, a cruz das nossas paixões, a cruz dos sentimentos negativos que ainda carregamos no coração. E sigamos a Jesus atrás dele, com a nossa cruz, que ele irá nos ensinar a limpar nosso espírito de tanta mazela moral. Ele veio para isso, para nos ensinar o caminho da verdadeira vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não pense que Jesus vai pegar você e te levar para o paraíso. Vai não. A conquista da sua felicidade é sua. Você que tem que construir a sua felicidade. Ninguém vai tirar jamais o que você conquistar. Nem Deus. Porque é conquista, não é dádiva. Essas coisas nós temos que saber. Eu tenho que fazer por mim. Eu estou sozinho, sofrendo, sendo massacrado pela lei? Não. Meus amigos, eu quero que
decorem o ensinamento que eu vou dizer. Decorem. Ninguém, absolutamente ninguém, no universo sofre injustiça diante da lei divina. Ninguém sofre injustiça diante da lei divina. Se alguém está sofrendo, alguma coisa tem. Muitas vezes nós só vemos o quadro ali à nossa frente. Nós não conhecemos a história atrás. E como somos seres humanos, muitas vezes a gente tem pena, tem dó, tal. Mas não pense que é aquilo. Coitadinho. Não é coitadinho, não. A lei sabe o que faz. E nós vamos tocar nesses assuntos mais na frente. A lei não castiga ninguém. A lei divina não castiga ninguém, absolutamente. Deus não castiga ninguém. Não existe isso. O que existe, que muitas vezes nós interpretamos como castigo, por ser dura esse ensinamento, a lei está nos educando para que não venhamos mais a cometer o mesmo erro. Jesus cansou de dizer isso nos seus evangelhos. Quando ele curava alguém, um cego, um paralítico, uma pessoa obsidiada, quando ele curava alguém, ele dizia: vai e não tornes a pecar. Não tornes a pecar. Então, a causa daquele sofrimento foi o pecado, foi o erro cometido. Ele causou aquele sofrimento. Não faça mais isso e você vai ficar bem. Agora, se fizer, vai voltar. Não existe castigo, existe ensinamento. Agora, de acordo com a gravidade da doença, é o remédio. Desculpe. Desculpe. É o remédio. E nós, muitas vezes, interpretamos de uma maneira diferente. Eu peço desculpa aos amigos por estar um pouco gripado. Então, a misericórdia divina nos proporciona isso, para que a gente entenda como é o funcionamento das leis do universo. E procuremos obedecer, seguir, buscando o aprendizado dos ensinamentos do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, porque aí estaremos construindo a nossa caminhada da melhor maneira possível. Eu agradeço a oportunidade e vamos continuar com o nosso estudo. Muito obrigado.